Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das histórias mais complexas e controversas da política latino-americana, o Foro de São Paulo. Ele foi fundado por Lula e Fidel Castro, e o que não faltam são acusações seríssimas que ligam governos de esquerda, grupos guerrilheiros e até narcotráfico. Vamos tentar desembolar esse novelo. Para a gente entender essa história toda, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o que é o Foro de São Paulo? Depois, a gente olha para a relação, digamos, complicada do Lula com a própria criação dele. Em seguida, a perigosa conexão com as Farc, as acusações de narcopolítica e, por fim, o mais importante de tudo. Vamos separar o que é fato do que é apenas alegação. Então vamos lá, começando pelo começo. Afinal de contas, o que é esse tal de Foro de São Paulo e para que ele foi criado? Bom, o Foro de São Paulo, ou FSP, nasceu lá em 1990, numa parceria entre Lula e Fidel Castro. Pensa no contexto. O Muro de Berlim tinha acabado de cair, a Guerra Fria estava no fim e a esquerda mundial precisava se reinventar. A ideia então era criar uma grande aliança para lutar contra o que eles chamavam de políticas neoliberais, sabe? Aquela coisa de livre mercado, privatizações, que eles viam como uma influência muito forte dos Estados Unidos aqui na região. E agora a gente precisa focar na figura do Lula. Porque, claro, como um dos fundadores, a relação dele com o Foro é central para essa história. Só que ela também é bem contraditória, mudando de tom conforme o vento da política soprava. Olha só, em 2013, por exemplo, com a esquerda em alta no continente, Lula não tinha o menor problema em encher a bola do Foro. Ele disse com todas as letras que o FSP foi o grande motor por trás da eleição de vários governos progressistas, incluindo o dele. Era, na visão dele, uma baita história de sucesso. Mas corta para 2002, 11 anos antes, durante a campanha para a presidência. Naquela época, ser associado ao Foro era visto como algo muito radical, pegava mal. E aí, quando perguntado sobre o assunto, Lula simplesmente minimizou tudo, chegando a dizer que era uma piada de mau gosto. Essa mudança radical no discurso mostra o quão delicado esse tema sempre foi. E é aqui que a história começa a ficar bem mais séria. Agora a gente vai analisar a relação, que está documentada, entre o Foro de São Paulo e o grupo guerrilheiro colombiano, as Farc. Essa linha do tempo aqui conta muita coisa. Tudo começa já na fundação. Em 1990, líderes das Farc estavam lá, na primeira reunião, junto com Lula. Aí em 2002, o PT diz que cortou a participação oficial do grupo. Só que mesmo assim, relatos de 2008 mostram que a simpatia pela luta armada deles continuava viva nos debates do Foro. E mais tarde, já como presidente, Lula evitou classificar as Farc como um grupo terrorista, preferindo tratar a questão como diplomacia. E aqui tem um ponto que é simplesmente crucial. Enquanto o Foro de São Paulo dava, de certa forma, um palco político para as Farc, as maiores potências do mundo, e a própria Colômbia, que sofria na pele as ações do grupo, classificavam as Farc oficialmente como o que elas eram para eles, uma organização terrorista responsável por sequestros, assassinatos e terror. Bom, se até agora a gente estava falando de política e ideologia, a partir daqui o assunto fica ainda mais pesado. Agora a gente vai seguir o rastro do dinheiro e das armas, explorando as acusações que ligam a principal fonte de renda das Farc, o narcotráfico, a toda essa rede política. 70%. De onde vinha tanto dinheiro para bancar uma guerra? Segundo relatórios da ONU, lá no auge dos anos 2000, as Farc chegaram a controlar 70% de toda a produção de cocaína da Colômbia. Isso não é só um grupo guerrilheiro, é uma operação industrial, um narcoestado que financiava a guerra e, claro, a sua influência política. E como o Brasil entra nessa história? Basicamente em 3 níveis. Primeiro, o que é documentado. As Farc criaram rotas para trazer droga para o Brasil. Segundo, também documentado, armas com a marca das Farc foram encontradas com traficantes aqui no Rio. Mas o terceiro nível é, sem dúvida, o mais explosivo. São as acusações, como as do general venezuelano Hugo Carvajal, que dizem que o dinheiro do tráfico financiou diretamente governos de esquerda, e ele cita especificamente o governo Lula. E só para a gente ter uma noção do tamanho desse mercado, olha esse número. 146 bilhões de reais. Essa é a receita estimada do crime organizado no Brasil só em 2023. As Farc não eram só um grupo idealista. Elas eram um dos maiores fornecedores para esse mercado bilionário de drogas e de armas. Ok, a gente viu muita informação, muita acusação pesada. Agora a gente chega na parte mais importante de toda essa análise. É fundamental a gente conseguir separar o que é fato, o que está documentado, daquilo que, por enquanto, continua sendo apenas alegação, sem comprovação na justiça. Vamos focar primeiro naquilo que é concreto. O que a gente sabe que aconteceu porque tem registro, tem documento, tem fonte oficial.
aquilo que não dá para questionar. Então vamos lá. Fato número 1. Lula e Fidel Castro fundaram o Foro de São Paulo. Isso é histórico. Fato 2. Líderes das Farc participaram das primeiras reuniões do Foro, também registrado. Fato 3. As Farc bancavam suas operações com dinheiro do tráfico de cocaína. E fato 4. Armas que vieram das Farc foram parar nas mãos de criminosos no Brasil. Esses pontos não são debate, são fatos. Certo? Tudo isso está documentado. Mas a grande pergunta, o pulo do gato que fica no ar é: existe alguma prova de uma ligação direta, coordenada, intencional entre o Foro de São Paulo, a liderança do Lula e o dinheiro que vinha do tráfico de drogas? E é exatamente aqui que a gente entra num terreno bem mais nebuloso, o terreno das alegações. São acusações que já apareceram em investigações e em delações que circulam há anos, mas que, até hoje, não tem uma prova definitiva que tenha levado a uma condenação na justiça. E as alegações mais graves estão justamente os elos que faltam para fechar essa conta. A primeira é essa suposta doação de 5 milhões de dólares das Farc para a campanha do Lula, em 2002. A segunda é a ideia de que o Foro, ou o próprio Lula, teria ajudado a organizar operações de tráfico. E a terceira, a mais grave de todas, é a de que o governo petista sabia que estava sendo financiado com dinheiro da cocaína. De novo, são acusações seríssimas, mas que perante a lei continuam sendo alegações. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que é bem complexa. Toda essa história, com seus fatos comprovados de um lado e alegações graves do outro, levanta uma questão que vai muito além desse caso. No jogo complexo da política, onde exatamente termina a solidariedade por uma causa ideológica e onde começa a cumplicidade com o crime. A resposta, como a gente viu, não é nada simples.